Abramos, irmãos, a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 24. Façamos a leitura do verso 10 até o verso 27, dando continuidade à nossa série de mensagens no livro de Gênesis. Gênesis 24, de 10 a 27, o encontro de Rebeca. Verso 10. O servo pegou 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Naor, os irmãos lembram, é o irmão de Abraão. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha, a hora em que as moças saem para tirar água. Então o servo orou: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje, sejas bondoso para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser: incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder: beba e darei de beber ainda aos seus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que foste bondoso para com meu senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse: peço que me deixe beber um pouco de água do seu cântaro. Ela respondeu: beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de lhe dar de beber, disse: vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E, apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro, pesando 6 gramas, e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro. Em seguida perguntou: diga-me, de quem você é filha? Será que na casa de seu pai haveria lugar para eu e os que estão comigo passarmos a noite? Ela respondeu: eu sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor. E acrescentou: temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então o homem se inclinou e adorou o Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e a sua verdade no meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Ó Deus, Deus da providência, Deus que trabalha nos bastidores, realizando a Tua vontade e os Teus propósitos, através dos planos e decisões humanos. Nós pedimos, ó Pai, que Tu nos esclareças a mente e o coração nessa manhã, e que o estudo dessa passagem, que o estudo da revelação da história da redenção que nós encontramos aqui, seja usada pelo Senhor para nosso conforto, edificação, correção, ânimo. Nós oramos também por aqueles que nos acompanham, que pela internet, que o Senhor os abençoe, onde quer que se encontrem aqui nesse mundo. Guia, Senhor, o Teu povo, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós poderíamos pensar que as pessoas mais importantes dessa passagem tão bonita, desse capítulo extraordinário do livro de Gênesis, fosse a figura do servo obediente, homem piedoso, temente a Deus, e também a figura de Rebeca, a neta de Abraão, que surge aqui no cenário com toda a beleza, com todo o esplendor, com a surpresa da narrativa, trazendo admiração, inclusive, ao servo. Entretanto, fica claro que a pessoa central desse capítulo é o próprio Deus. E o objetivo do capítulo é mostrar
como Deus cumpre as suas promessas através da sua providência, trabalhando nos acontecimentos, trabalhando nos bastidores, sem aparecer com aquela glória que caracterizou alguns momentos da vida de Abraão, ou do início da história da redenção, como nós vimos em Gênesis capítulos de 1 a 11. Aqui fica claro que Deus é quem é a pessoa central e Ele age através da sua providência, que é o nome que nós damos à maneira sábia e poderosa pela qual Deus faz com que os acontecimentos e as decisões das pessoas colaborem, cooperem juntas para o fim que Ele já determinou desde a eternidade. Notemos que, ao mesmo tempo que esse capítulo ensina que Deus está no controle dos acontecimentos e de todas as coisas, ele também mostra as pessoas planejando, agindo, e tudo isso como parte importante do cumprimento do plano de Deus. Ou seja, Deus trabalha soberanamente nos acontecimentos para atingir a sua vontade e o seu plano, e ele faz isso através das decisões que as pessoas tomam, do planejamento que elas fazem, das escolhas que elas efetuam. No capítulo anterior, nós vimos como Abraão colocou esse servo, que não tem nome, mas quase que com certeza é Eliezer, o Damasceno, mencionado no capítulo 12. No capítulo anterior, nós vimos como Abraão coloca Eliezer, em quem ele confiava plenamente, sob juramento, de que haveria de conseguir uma esposa para o seu filho Isaque, que àquela altura tinha 40 anos. Sara já tinha morrido. E o servo, então, deveria buscar essa esposa para Isaque, não ali em Canaã, entre os moradores daquela terra, mas entre os parentes de Abraão, que moravam na Mesopotâmia, mais especificamente na cidade de Harã. Jamais o servo deveria achar para Isaque uma mulher de entre aqueles povos da terra, povos cuja moral já conhecemos, um exemplo disso é Sodoma e Gomorra, povos violentos, povos idólatras que não conheciam o verdadeiro Deus. Abraão queria que a esposa do seu filho fosse de entre a sua parentela, de entre aqueles que tinham a mesma fé. E é isso que ele, então, adjura ao seu servo que deveria fazer. Hoje nós veremos, então, como o servo parte em missão para achar a esposa para Isaque e como Deus, na sua misericórdia, o guia, na sua providência, o guia, e como ele agradece e louva a Deus, reconhecendo a mão de Deus em tudo o que aconteceu. Nós temos 4 partes aqui que nós iremos seguir, e a primeira delas está mostrada por Moisés no verso 10 e 11, e se refere à obediência do servo de Abraão, Eliezer. Diz aí o verso 10 que ele começa a tomar as providências, ele se dispõe a fazer tudo conforme o juramento. E ele fez algumas coisas, alguns preparativos para a viagem, nos diz aí o verso 10. Primeiro, ele pegou 10 camelos. 10 camelos, pode parecer uma coisa grande, mas temos que lembrar que a viagem lá de Hebrom, aquela região onde provavelmente eles estavam, até Harã, durava 2 semanas para ir e mais 2 semanas para voltar. Os camelos eram necessários para levar víveres, alimentos para a viagem e presentes que ele estava levando e para trazer de volta a mulher e a mudança dela. Por isso, são 10 camelos, não é 1 nem 2, mas 10. É toda uma caravana que o servo sábio, precavido, nós já vimos que ele era assim na última vez, né, muito prático, ele então já separa 10 camelos. Diz o texto ainda, no verso 10, que ele levava consigo uma parte dos bens de Abraão, ou seja, de entre os bens do seu servo, ele escolheu presentes dos mais valiosos. E isso aí incluía pendentes de ouro, pulseira, nós vamos ver no verso 53, que tinha joias de ouro, prata, vestidos e ainda ricos presentes que ele tirou do melhor que Abraão tinha. E com isso ele estava levando o dote, não é? Estava levando, naquele tempo se fazia assim, o pretendente, ele tinha que dar um dote financeiro para o pai da moça. E aqui
Eliezer, que está agindo como procurador, isso aqui é muito importante, ele está agindo como procurador de Isaque, ele vai realizar o pedido de casamento, vai efetuar todas as transações em nome de Isaque. Não é? Até hoje as pessoas se casam por procuração, então é muito antigo, inclusive tem um nomezinho em hebraico, Shaliar, era o nome do procurador, que falava pela pessoa que o mandou e que tinha autoridade, inclusive, para realizar casamento em nome do seu senhor que o enviou, daquele que ele representava. Então, o Eliezer, na condição de procurador, com a missão já recebida, juramento feito, ele toma as providências. Camelo, riquezas e servos não são mencionados aqui, mas eles aparecem no verso 23, quando Eliezer vai dizer, pergunta a Rebeca se tinha lugar para ele e para os que estavam com ele. É a única vez no texto que é mencionado, então, que Eliezer não foi sozinho, e naturalmente com 10 camelos e muitos quilos de presentes e comida, ele precisava mais ou menos de uma equipe para ir com ele, não sabemos de quantos, mas o que temos aqui é uma caravana, não é? De 10 camelos, não é pequena não, e então o servo, feito isso, tomadas as providências, ele parte para a Mesopotâmia, está aí no final do verso 10, para a cidade onde Naor havia morado, onde Naor havia se estabelecido. Essa cidade foi aquela onde Abraão, na época era Abrão, ficou algum tempo com seu pai Tera, seu irmão Naor, seu sobrinho Ló, depois que eles saíram de Ur dos Caldeus. Foi nessa cidade que Tera morreu, pai de Abraão. E foi de lá que Abraão saiu para Canaã, levando Ló, que quis ir com ele. Naor não quis ir e ficou lá morando nessa cidade chamada Harã, que, por sinal, tem o mesmo nome de um outro irmão de Abrão que já tinha morrido também. E era para lá, então, que o servo dirigiu a sua comitiva, sua caravana de 10 camelos. Aqui no verso 11, nós lemos, e Moisés já faz isso com alguma habilidade, preparando o leitor, que a providência de Deus já estava agindo quando a comitiva chega perto de Harã. Diz aí no verso 11 que eles chegaram de tardezinha. O verso sugere isso aí, não é? Diz aí que fora da cidade fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água, era de tardinha. Então, a viagem deu que foi exatamente naquele momento, final do dia, que era a hora perfeita, porque era a hora que as moças saíam da cidade para buscar água no poço público. E o homem chegou com a caravana de 10 camelos ali em Harã, no final do dia. E aí a gente percebe o timing de Deus, o tempo de Deus. Quem sabe, durante a viagem, ele tinha planejado chegar meio-dia para o almoço. Aí um camelo se perdeu, ninguém sabe por quê. E procura o camelo, pega o camelo corre, não quer ficar, não sei o quê, perdeu uma tarde, então, em vez de chegar meio-dia, chega de tarde, que era exatamente a hora que Deus queria que ele chegasse, porque era a hora em que as moças estavam saindo da cidade para buscar água no poço. Então, é isso que nós chamamos providência, Deus agindo através dos acontecimentos e através da história. Essa prática das moças tirarem água no poço de tardezinha era muito comum no Antigo Oriente. Os poços eram geralmente fontes de água que ficavam numa depressão e fora da cidade para evitar poluição e congestionamento dentro da cidade. Em alguns poços havia escadas, eles ficavam lá embaixo, era uma fonte que ficava lá embaixo. Então, tinha uma escada para que se pudesse descer até onde estava a água e então subir de volta. E buscar água, então, no poço público era tarefa das moças. Se fosse hoje, né, as moças de hoje, todo fim de tarde, pegar um pote de barro, botar nas costas, na cabeça e buscar água. Muita gente ia morrer de sede, não é? Seria complicado hoje. Mas naquela época as moças eram mais dispostas, não é?
eram mais dispostas, e aí todo fim de tarde lá vinham elas. E da mesma forma que os homens se reuniam no portão da cidade para conversar, resolver negócios, as moças e as mulheres se reuniam na beira do poço para falar da vida dos outros, comentar o que é que estava acontecendo, os últimos acontecimentos da cidade, se inteirar. Era lá o point das moças, era o poço, onde elas iam todo final de tarde, levando um cântaro, um pote de barro sobre os ombros ou sobre a cabeça. Às vezes elas levavam também o rebanho do pai. A gente vai ver isso mais adiante quando chegar na história de Raquel. Raquel era pastora de ovelhas, não é? E algumas pessoas pegam esse versículo para dizer que aí se tem pastora de ovelha, pode ter pastora também ordenada para cuidar da igreja. Mas já é complicado essa daí. Mas elas podiam também, às vezes, levar o rebanho lá para o bebedouro, né? Tinha bebedouros perto do poço, onde os animais podiam se abeberar. Muito bem, pela providência de Deus, o servo chega exatamente de tardinha, diz aí o verso 11, e ele faz os camelos se ajoelharem para aliviar a carga dos camelos, tirar um pouco, e também para se abeberarem. Ele faz isso ali no bebedouro, que ficava a certa distância do poço. Todos esses detalhes são dados aqui por Moisés, no verso 11, para mostrar como Deus estava dirigindo o servo na busca da esposa de Isaque. Chegou na hora certa, no local certo, pela providência de Deus iria encontrar a pessoa certa, ou seja, biblicamente falando, não existe acaso. Não existe acaso. Não existe sorte, não existe azar, os acontecimentos não acontecem por si só, segundo alguma lei natural, alguma lei da história, mas há um Deus que trabalha nos acontecimentos, um Deus que usa causas secundárias ou contingências para alcançar o seu plano e o seu propósito estabelecido desde a eternidade. Nem sempre nós entendemos, esse ponto aqui é importante e no final vou voltar a ele, nem sempre nós entendemos, percebemos ou notamos a mão de Deus nos eventos, mas nós confiamos, mesmo sem perceber e sem entender, nós confiamos que Deus faz tudo acontecer para o nosso bem e para o cumprimento do seu plano estabelecido desde a eternidade. Esse é o nosso Deus. Nós não cremos em sorte e azar, então você pode parar de ler seu horóscopo todo domingo, não é? Não pode parar, não funciona, não existe isso. Não existe forças estranhas que dominam o universo e que controla os acontecimentos. Existe um Deus soberano que tudo fez e que tem poder e autoridade, tem conhecimento de todas as coisas, que ama o seu povo e faz tudo acontecer para o bem do seu povo. A segunda parte aqui da nossa passagem fala da oração do servo de Abraão, que está aí do verso 12 até o verso 14. Notemos, em primeiro lugar, a piedade desse homem. Esse homem, ele não era da parentela de Abraão, Eliezer. Ele é chamado de Eliezer, o Damasceno, porque ele provavelmente havia nascido em Damasco, na Síria, e foi lá que, uma vez que Damasco ficava na rota de Abraão, né, se você olhar no mapa, Ur dos Caldeus, Damasco, Harã, Canaã, fica mais ou menos assim. Então, provavelmente foi lá que Abraão o havia adquirido, comprado como servo. E ele era um pagão, naturalmente, mas se converteu através de Abraão, não há dúvida disso. Porque o que você tem aqui é esse gentio, não é? Que ele não era da descendência de Abraão, e que ele conhecia Deus, ele temia Deus. Era um homem de fé e de confiança no Deus de Abraão. Note aqui que ele ora, ele busca Deus. Verso 12, então o servo orou, e essa oração, nós vamos ver no verso 45, foi no íntimo, não foi da boca para fora, ele orou no seu coração. Ele estava orando ele estava ali na margem, perto do poço, as moças estavam saindo da cidade, ele viu aquela situação toda, e ele orou no seu coração a Deus. E ele se refere a Deus, primeiro, como sendo Senhor, que é o nome pactual de Deus, e Yahvé é o nome pelo qual Deus se revelou, Deus da aliança, que significa o eterno, eu sou o que eu sou. Então, ele sabia quem era Deus, ele conhecia o nome de Deus. E segundo, ele se refere a Deus como o Deus do meu senhor Abraão,
Não é que ele não tinha fé nesse Deus, só que ele estava ali em uma missão que foi dada por Abraão. Então é como se ele dissesse: Deus, tu és o Deus que amas o meu mestre Abraão. Tu és o Deus que és bondoso, tu tens uma aliança com o meu patrão. Então é a ti, Deus do meu senhor Abraão, que eu me dirijo nessa hora, como que para dizer a Deus: não estou pedindo por mim, não é para mim o que eu vou pedir, mas é para Abraão, a quem o Senhor ama, com quem o Senhor tem um pacto, o Senhor tem uma promessa. E aí então ele busca a Deus, confiante de que Deus está por trás de todas as coisas. E ele pede, primeiro, que Deus seja bondoso. Ele pede que Deus seja bondoso com ele, está aí no verso 12. Peço-te que me ajudes hoje. Ele pede ajuda, ele sabe que vai precisar de Deus para aquilo que ele vai fazer. Ele tem um plano, mas ele precisa de Deus. Ele pede que Deus seja bondoso para com seu senhor Abraão, ou seja, que atenda o pedido, que mostre então uma esposa para Isaque. Ele tem confiança de que Deus já havia escolhido essa moça, Deus já tinha designado quem era essa moça, ele só precisa de ajuda para encontrar. Então, ele precisa só identificar quem é, e ele vai pedir um sinal a Deus para que isso aconteça. Veja que a preocupação dele com Abraão é impressionante. Esse homem, ele, antes de Isaque nascer e de Ismael nascer, ele era o candidato a ser o herdeiro de Abraão. Quando Deus, uma certa feita, apareceu a Abraão e disse: eu vou te dar uma descendência numerosa, Abraão respondeu: eu não tenho filhos, Deus, e quem vai herdar tudo que eu tenho é Eliezer, o Damasceno, esse servo em quem eu confio. Então, houve uma época em que Eliezer era o candidato a herdar todas as bênçãos de Abraão, herdar toda aquela fortuna, toda aquela riqueza. E agora, quando ficou claro que não seria ele, mas alguém nascido de Abraão, no caso Isaque, você vê Eliezer trabalhando em favor daquele que, num certo sentido, tirou o lugar dele, né? Tirou a oportunidade que ele tinha de ser um dos homens mais ricos do Antigo Oriente, ficando no lugar do herdeiro de Abraão. Mas agora ele humildemente pede que Deus o ajude a encontrar uma esposa para Isaque, que vai ser o herdeiro, que vai ser aquele que vai cumprir as promessas de Deus, ou será o cumprimento das promessas de Deus, o que mostra a piedade e humildade desse homem de Deus, esse estrangeiro que aprendeu a temer o Deus de Abraão. E ele introduz o pedido, nós vimos aí, dizendo onde é que ele estava, né? Ele diz aí no verso 13: Senhor, estou aqui no pé da fonte de água. Bom, claro que Deus sabia onde é que ele estava, não é? Mas ele faz isso para introduzir o pedido, né? Para poder argumentar com Deus. Então, aqui tem uma lição muito importante a respeito de oração. Orar é falar com Deus, e nessa fala com Deus, a gente pode falar como se Deus... Tem que lembrar quem é Deus, superior, nosso Senhor, Todo-Poderoso, mas que condescende em vir falar conosco, em se relacionar conosco. Então, a gente pode usar termos assim: Senhor, tu sabes que eu estou aqui doente nessa cama, tu sabes o que aconteceu, estou brigado com meu marido e nós precisamos nos reconciliar. Senhor, tu sabes, né? Eu perdi meu emprego, eu vou precisar dizer a Deus aquilo que Deus já sabe. Mas isso não é tanto para informar a Deus, isso é para nos ajudar na argumentação em que nós vamos apresentar diante de Deus o nosso pedido, que é o caso aqui do servo. Senhor, eu estou aqui fora da cidade, eu estou aqui perto do poço e as moças estão saindo. Introduziu o assunto, o cenário, e agora ele está pronto então para pedir a Deus ajuda. E note que ele não pede que Deus identifique a moça através de uma revelação extraordinária, tipo assim: Senhor, dá-me uma visão, que apareça numa visão assim o nome da moça, o rosto da moça. Ele não pede uma coisa extraordinária, ele não pede um sonho ou qualquer outra manifestação fora do comum. Ele pede apenas coisas ordinárias, porque a providência de Deus aqui é o momento, é o timing, é a hora das coisas acontecer, a sequência em que elas vão acontecer. O servo sabe que Deus atua nisso aí, e que Deus não se manifesta somente no sobrenatural, nos sonhos, visões e revelações, que Deus se manifesta no dia a dia, através dos acontecimentos. Ele sabe disso,
que essa é a maneira mais comum. Então ele pede a Deus que uma série de acontecimentos, uma vez que Deus tem o controle deles, mostre quem é a moça. E o que é que ele queria de Deus? Diz aí no verso 14. Ele pede o seguinte: concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designaste, veja a confiança dele, de que ela já tinha sido escolhida. Deus já tinha designado quem era, né? Então, que a moça que me der água, e que ainda disser que vai dar água para os camelos, que seja aquela que o Senhor já escolheu para ser a esposa do teu servo Isaque, e nisso eu verei que tu foste bondoso para comigo. Ou seja, ele não está pedindo nada demais. Ele quer uma moça que atendesse o pedido dele de água e ainda se oferecesse para dar água aos camelos. Essa moça seria então aquela que Deus havia designado. O que é que havia de extraordinário nisso? Não muita coisa. Havia alguma coisa assim. Primeiro, ele era um estrangeiro, né? Que moça... Um estrangeiro que estava fora da cidade, estava ali, né, perto do poço, então não seria toda moça que iria falar com ele, né, ou atender o pedido, né? É um estranho, né? Provavelmente quando ela saiu de casa, papai disse, olhe, não fale com estranhos, né? Você sabe como é. Então nem toda moça estaria disposta a falar com ele. Segundo, eram 10 camelos para dar água de beber. Eu fui dar uma pesquisada quantos litros de água um camelo bebe. O camelo pode beber até 90 litros. 10 camelos vezes 90, nós estamos falando aqui de quase 1.000 litros. Né? Quase 1.000 litros de água. Então, a moça que se oferecesse para dar de beber a 10 camelos, ela tinha que descer naquele poço, eu fiz um cálculo aí, dá quase umas 80 vezes, dependendo do volume ou da litragem do cântaro que ela levava. Agora imagine, né? Descer e subir aqui. Qual é a moça? Se fosse hoje, Isaac estaria solteiro até o dia de hoje. Isaac estaria solteiro, solteirão, não tinha promessa, não tinha posteridade, não tinha nada, neco. Então foi isso que ele pediu. Então, é uma providência, não é uma coisa extraordinária, mas era fora do comum. Não era exatamente como as coisas aconteciam, mas era nisso que ele veria a mão de Deus, que esses acontecimentos, na sequência deles e desse tipo, então indicariam a presença de Deus. Era dessa forma que ele saberia que Deus havia sido bondoso para com o seu senhor Abraão, como ele diz aí no final do verso 14. Muito bem, nós já vimos a obediência do servo, os preparativos, a chegada lá na cidade, bem no time, no momento certo, para acontecer o que haveria de acontecer, a sabedoria desse homem de oração, em falar com Deus, submeter a Deus a sua jornada e pedir um sinal. Ele já sabe que a mulher está escolhida, agora ele precisa saber quem é. E ele pede a Deus não uma coisa extraordinária, embora realmente não fosse uma coisa tão comum, mas que era perfeitamente possível, né, sem que precisasse Deus fazer algo assim extraordinário. E aí a resposta de Deus, do verso 15 até o verso 21. E diz aí no verso 15 que Deus respondeu mesmo antes do homem terminar de orar. Então, se tinha alguém que estava com pressa para resolver logo aquele assunto, era Deus, né? O homem nem terminou de orar e a coisa acontece. Diz aí no verso 15, antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca. Olha só, não é? Antes que ele terminasse de orar, lá no meio das moças, ele prestou atenção e tinha uma em particular que chamou a atenção por conta da beleza dela. A beleza, era uma mulher muito bonita. Era uma moça, estava, portanto, na idade de casar. Quem saía para o poço buscar água geralmente eram as solteiras, não eram as casadas. Então, ele já olhou e já viu, né? Enquanto ele nem tinha terminado de orar, e aí aparece a moça. Isso está aqui na Bíblia, não é para mostrar que a oração é irrelevante e dispensável,
mas para mostrar que Deus ouve a oração do seu povo, mostrar que Deus é onisciente, Ele sabe do que a gente precisa. Na verdade, Ele já está na frente de nós, Ele já está indo na frente. Quando a gente ora, Deus já está indo na frente para realizar aquilo que nós pedimos. É isso que diz o Salmo, e isso é o que diz o profeta Isaías 65, verso 24. Antes mesmo que chamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65, 24. E um exemplo que tem do livro do profeta Daniel. Daniel dizendo: enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica diante do meu Deus, sim, enquanto eu assim orava, e aí ele vai dizer que o anjo apareceu para atender o pedido, não é? E o anjo vai dizer: quando você começou a orar, eu saí da parte de Deus para trazer a resposta à sua oração. E Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, verso 8, o Pai de vocês sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Esse é o Deus em quem o servo confiava. Ele nem tinha terminado de orar, eis que surge Rebeca. Ela entra no cenário e ela atende todos os requerimentos de Abraão e os sinais que o servo havia colocado diante de Deus. Verso 17 a 20. Aí Moisés já adianta no verso 15, e aí nós estamos em vantagem com relação ao servo, porque nós já ficamos sabendo que a moça era da parentela de Abraão. O servo não sabia essa altura, mas a Rebeca era da parentela de Abraão. Está aí no verso 15. E ela era neta de Naor e Milca. Naor era o irmão de Abraão. O pai dela era Betuel e era prima em segundo grau de Isaque. Prima em segundo grau de Isaque. Estava na idade de casar, era bonita e virgem. A palavra que é usada para virgem é uma palavra que não significa necessariamente virgem, mas pode ser uma moça. Mas é usada no sentido de virgem porque logo em seguida Moisés acrescenta aqui no verso 16 que a mulher era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Por que era necessário que ela fosse virgem e que não tinha sido possuída por nenhum homem? Para deixar claro que o filho ou os filhos que ela vai ter serão de Isaque. Sempre aquela preocupação de Deus com a legitimidade da descendência. E é importante lembrar que ela era filha de Milca, que era a legítima esposa de Naor. Naor deveria ter concubinas, na verdade tinha concubinas. Nós vimos isso no relato do capítulo 23, mas ela não era filha de nenhuma das concubinas, esposas secundárias de Naor. Naquele tempo de poligamia tinha isso aí. Mas ela era filha da esposa legítima, da principal esposa, que era Milca. Então ela estava bem na linhagem. Ela estava dentro dos requerimentos de Abraão e dentro dos planos de Deus. Ela atende o pedido do servo por água, mostrando hospitalidade, verso 17 e 18. Sem saber que estava sendo observada, Rebeca desce até o poço. E ela enche o seu cântaro e sobe a escada de volta, diz aí, no final do verso 16, ela desceu até a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Quando ela estava subindo as escadarias da fonte, então o servo, que já estava impressionado com a beleza da moça, correu para ela e disse, no verso 17, peço que me deixe de beber um pouco de água do seu cântaro. Ela, então, trata o servo respeitosamente, verso 18, beba, meu senhor. Moça de respeito, né? Moça que havia aprendido a respeitar as pessoas. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu de beber. E aí se oferece para abeberar 10 camelos, o que era uma tarefa extremamente difícil, né? Especialmente se a água teria que vir lá do poço. Ela descia, enchia o pote, subia, despejava no bebedouro e aí repetia tudo de novo até todos os camelos beberem. Como ela diz no final do verso 19, vou tirar água também para os seus camelos até que todos bebam.
Já disse que um bichão daquele bebia pelo menos 90 litros. E diz aí o texto que ela fez isso com pressa e com rapidez. Não estava reclamando, não parou para ficar olhando no zap ou qualquer outra coisa, foi lá, tinha uma missão para fazer e foi. Foi embora. Disposta, então, aqui você tem o retrato da mulher virtuosa de Provérbios. Você tem aqui o retrato da mulher perfeita, da matriarca que vai substituir Sara, mulher de fé. Ela, o servo, então, diz aí o verso 21, que acompanhava tudo isso em silêncio, olhando atentamente para saber se Deus estava respondendo a sua oração. Olhando, o texto hebraico pode ser traduzido que ele estava olhando admirado, não é? Olhando admirado com a beleza da moça, com a educação da moça, sua generosidade, sua disposição para trabalhar, para fazer o que tem que fazer mesmo. Então ele estava como que dizendo assim, que seja essa, que seja, tem que ser essa, não pode ser, tem que ser essa mulher aqui. E de fato era aquela que Deus já havia designado para o seu servo. E aí nós chegamos no final da passagem, do verso 22 a 26, quando o servo reconhece a mão de Deus e adora ao Senhor. Diz aí no verso 22 que quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro e 2 pulseiras para as mãos dela e, embora o texto não diga, naturalmente deu de presente para ela. Esse pendente de ouro, na verdade, é uma argola que se colocava no nariz. Era uma argola para o nariz. Era muito comum as mulheres do Antigo Oriente usarem uma argola no nariz. O furo era aqui na parede central, e ela tinha aquela argola ali. Então, esse pendente de ouro de algumas gramas e 2 pulseiras grandes para os braços. Um presente extremamente valioso, o peso é mencionado aqui exatamente para mostrar que eram coisas de grande valor, indicando que eram presentes caríssimos. E aí ele pergunta pela parentela da moça, quem é você? Verso 23, de quem você é filha? E será que na casa de seu pai tem lugar para mim e os que estão comigo passarmos a noite? E aí, ao ouvir a resposta, o servo adora a Deus, maravilhado pela providência de Deus, porque a moça era neta de Naor, o irmão de Abraão e sua esposa Milca. E sim, ela diz, tem capim e palha para os camelos, verso 25, e sim, tem espaço para vocês irem e para vocês dormirem. O servo sabe que aquilo não era coincidência. Verso 27, verso 26, o homem se inclinou e adorou o Senhor e disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. Quando eu estava no caminho, Deus já estava me guiando na hora certa, para o lugar certo, para encontrar a pessoa certa. Isso se chama providência. E é assim que Deus age nos dias de hoje. Quando ela termina, então, de abeberar os camelos, o servo está consciente de que Deus já havia respondido, verso 22, e aí ele começa o processo de convencer a moça a ir com ele para Canaã. Faz esse presente de agradecimento e então pergunta pela parentela, sabe que não é coincidência e diz aí o verso 27 que ele se prostra, que ele se curva e adora a Deus. Mais adiante, diz aí, na verdade, aqui apenas no verso 26, que ele se inclinou e adorou, mas no verso 48, quando a história é repetida, é dito que ele se ajoelha e ele se prostra diante de Deus. O homem aí, agora sim, a oração é pública. Aquela primeira oração por direção, que aliás é a primeira oração da Bíblia em que alguém se dirige a Deus pedindo direção específica. É a primeira vez na Bíblia que vai aparecer esse tipo de oração. E ele fez silenciosamente no coração, mas agora, quando ele viu que Deus havia respondido, publicamente ele se ajoelha diante de Deus e ele adora a Deus, bendiz o Deus de Abraão, porque mostrou essa bondade e reconhece que Deus o havia guiado até agora. Que história bonita, não é? Que história que parece um romance, não é? Aliás, é um dos romances mais bonitos, é a história de casamento talvez mais bonita da Bíblia, onde então esse casamento que vai ser feito por procuração,
e representa o cumprimento das promessas de Deus, Deus zelando por aquilo que Ele prometeu e cumprindo suas promessas. Gente, rapidamente, o que Moisés queria ensinar aos israelitas com essa história, com esses detalhes? Primeiro, a providência de Deus em responder a orações e dessa forma cumprir os seus planos. O Deus de Israel era único, era o Senhor de tudo. Os povos de Canaã, aqueles povos que iam ser conquistados e no meio dos quais Israel haveria de morar, os deuses deles não eram assim como o Deus de Israel. Os deuses que eles imaginaram eram caprichosos, eles às vezes mudavam a história, eram desleais. Os pagãos acreditavam em azar, em sorte, em destino, e era no meio desse povo que os israelitas haveriam de morar. Essa história serve para dizer aos israelitas: o nosso Deus, Ele controla todas as coisas, Ele é Senhor. Nada acontece por acaso na vida do povo de Deus. Tudo tem um propósito. Embora você não perceba na hora por que você ficou doente, por que furou o pneu do carro, para que você chegasse na hora certa, né? A história do camelo perdido, por que tal aconteceu, porque isso e aquilo outro, você às vezes não sabe a razão, mas você sabe que Deus está no controle de tudo, e você se curva e adora a Deus. Às vezes Deus mostra, às vezes fica muito clara a providência de Deus, dá certinho, e aí a gente adora a Deus, mas mesmo quando a gente não percebe, a gente sabe que Deus está no controle. Segunda coisa que Moisés certamente queria era inspirar os israelitas com o exemplo desse servo, que não era da linhagem de Abraão, mas era um homem piedoso, um homem de oração, um homem que confiava em Deus e que tinha aprendido tudo isso com Abraão. Da mesma forma, os israelitas deveriam confiar em Deus, buscar a Deus, orar a Deus quando eles entrassem na terra prometida e ali fossem habitar. Terceiro, Moisés quer introduzir Rebeca na história. Rebeca vai ter um papel muito importante na vida dos próximos patriarcas, como a matriarca que substitui Sara. Os israelitas eram descendentes dessa mulher extraordinária, e da mesma forma que Deus havia abençoado Sara, Ele também vai abençoar Rebeca e vai fazer o mesmo com Raquel, que vem depois. E os israelitas deveriam se lembrar que eles eram filhos dessas mulheres extraordinárias, tementes a Deus e que seguiram no caminho de Deus e abençoaram, foram o canal de bênção para o povo de Deus. O que é que isso tudo tem a ver conosco? São tantas lições aqui e eu selecionei apenas uma lição, três. Estou igual o pastor Luciano, esquecendo os pontos aqui. Para nós, a pergunta, essa é a pergunta que surge na hora. Você leu o texto, ouviu a pregação, a pergunta que está na sua cabeça é essa: será que eu posso descobrir a vontade de Deus para a minha vida hoje da mesma forma? Deus me dá um sinal, Deus faz isso acontecer e aí eu vou saber que realmente é a tua vontade? Eu quero que você note os seguintes pontos para que eu possa dizer que a resposta é não, você não pode fazer isso, sempre. Primeiro, havia uma promessa feita por Deus a Abraão acerca de uma posteridade numerosa. Deus tinha dito a Abraão: você vai ter filhos que serão numerosos como a areia do mar e as estrelas do céu. E Abraão tinha um filho chamado Isaque, que não tinha mulher. Para que a promessa de Deus se cumprisse, Isaque tinha que casar. Então já tinha essa promessa de Deus, não é? Você vai ter netos e bisnetos e tudo mais. Então já tem essa promessa direta, tá certo? Segundo, também Deus havia prometido que essa posteridade ela era especial, escolhida por Ele, de onde viria aquele que abençoaria todas as nações. Era a linhagem do Cristo, do Messias. E também estava claro que a descendência de Abraão, que se resumia a seu irmão Naor na Mesopotâmia, era de lá que teria de vir a esposa para Isaque, por conta da preservação da linhagem. Abraão não queria misturar a linhagem dele com os cananeus daquela terra, mas ele queria que fosse a linhagem prometida, de entre os semitas. E aí, os semitas que haviam estavam lá na Mesopotâmia, lá na cidade de Arã, por isso que ele mandou o servo lá. Além disso, Abraão e Isaque eram peregrinos na terra,
e não queriam regressar para de onde Deus já os tinha tirado. Deus tinha tirado Abraão da Mesopotâmia. Abraão não quer voltar para a Mesopotâmia e nem quer que seu filho vá para a Mesopotâmia. Então significa que se Isaac não vai para a noiva vem para Isaac. Teria que ser alguém disposta a vir morar em Canaã. Então, a vontade de Deus, nesse caso aqui, ela já estava relativamente clara, estava afunilada as possibilidades. Não podia ser uma mulher cananita, tinha que ser uma mulher da parentela de Abraão, tinha que ser uma mulher disposta a vir morar em Canaã. Então, Deus já havia prometido tudo isso, deixado claro. Então, as possibilidades eram pequenas, ou seja, as chances estavam limitadas. Ficam bastante restritas, e é nesse cenário que o servo pode fazer uma oração desse tipo, dizendo: Senhor, eu estou aqui no lugar onde eu sei que a moça está, eu estou aqui perto da família do teu servo Abraão, não estou mais em Canaã procurando uma mulher para ele, e eu sei que ela tem que ser virgem para poder casar com Isaac e preservar a descendência, e tem que ser da linhagem legítima. Então, os grandes pontos e os princípios já estavam estabelecidos. Então, é dentro desses limites que o servo pede esse sinal. Então, isso aí a gente tem que manter em conta. Nós, veja só a diferença, nós não temos promessas específicas diretas para nós. Nenhum de vocês tem uma promessa em que Deus disse assim: eu vou te dar uma descendência numerosa. Você vai ter filhos, netos e bisnetos. Nenhum de vocês tem uma promessa direta de Deus sobre isso, em que Deus apareceu e fez uma aliança com você e disse: você vai ter uma posteridade numerosa como a estrela do céu. Nenhum de vocês tem, nem eu. Então, isso já limita, isso já mostra a diferença. Segunda coisa, segundo é que, mesmo que a gente não tenha promessas diretas, específicas de Deus, quanto, por exemplo, a casamento, trabalho, etc., nós temos princípios revelados na Bíblia. Olha a diferença. Nós temos princípios, por exemplo, Deus estabeleceu o casamento como sendo o padrão. Isso é um princípio, né? Então, no geral, né, você pode dizer: Deus mostra o escolhido, né? Mostra o servo, ou o vaso, a varoa que o Senhor designou para mim. Você pode fazer isso, porque Deus estabeleceu o casamento. Mas existem exceções. Nem todo mundo vai casar, nem todo mundo é apto, nem todo mundo tem condições e nem todo mundo quer. Existe a possibilidade do celibato. Então, você vai orar e vai dizer a Deus se for da tua vontade, se for conforme o teu plano, o teu desejo particular e especial para mim. Então, eu não tenho uma promessa, mas eu conheço os princípios. E quando você for orar, você vai orar por alguém que, primeiro, que seja crente, bonito de preferência, não é? E que queira casar com você, não é? Que queira casar com você. Então, você pode pedir a Deus: Deus, me dá esse sinal de que o homem ou a mulher com quem eu me aproximar, sentir afinidade, for crente, temente no Senhor e estiver disposto a morar comigo, se casar comigo, constituir família, que seja esse meu marido ou que seja essa minha esposa. Você pode orar dessa maneira. Tá? Mas aqui a oração do servo é muito específica, porque se tratava da história da redenção. O que estava em jogo aqui é a linhagem de onde virá o Messias, o Cristo. Por isso você não pode fazer esse tipo de oração. O Senhor me dá um sinal que seja assim, assim, assim. Não é um sinal bem específico que o servo pediu. Então, dentro desses princípios, que seja crente, que seja desimpedido e que queira, pode escolher. Né? Pode escolher, porque a mão de Deus vai guiar você nesse caminho. Uma outra lição que eu quero tirar para nós aqui é não viver na expectativa de descobrir a vontade de Deus através de profecias, sonhos e visões. Eu sei que muitos irmãos nossos, em muitas igrejas, são ensinados assim, a descobrir a vontade de Deus para a vida deles através de um sonho. Pede a Deus um sonho, pede a Deus uma visão, pede a Deus uma revelação. E nessas igrejas tem profecia, dizendo: olha, vai acontecer isso na sua vida, vai acontecer aquilo, Deus está me dizendo isso, tudo. Eu creio que se trata de um equívoco, porque você vê nesse caso aqui, num fato ou num evento importantíssimo, que é a linhagem prometida, a resposta ou a direção para a vida de Isaac é dada através dos meios ordinários. Uma moça disposta,
uma moça que tivesse nas condições, que fosse da linhagem, trabalhadora. Não tem nada de extraordinário aqui, não tem sonho, não tem visão, não tem milagre, não tem nada, simplesmente timing, momento, a hora certa, no lugar certo, a pessoa certa, Deus guiando os acontecimentos. E eu digo para vocês que a grande maioria de nós vai passar a vida toda aqui nesse mundo sem ter uma verdadeira, sem ter uma visão, um sonho, aparecer um anjo, ouvir uma voz do céu. E nós seremos guiados pela providência. Se Deus quiser fazer isso, Ele pode fazer. Ele pode fazer, mas muitas decisões, quase todas as decisões da minha vida, elas foram tomadas baseadas em cima dos princípios de Deus e na expectativa, em observar a providência. Porta aberta, porta fechada, esse caminho pode, esse caminho não pode, esse pode, mas é contra a palavra de Deus, isso aqui dá legal, mas ela não quer, e assim por diante. E assim por diante. Quando eu conheci a Minka, eu não estava nem procurando esposa, né? Eu pensei que eu ia ficar solteirão, queria ficar solteirão como o apóstolo Paulo, pregando o Evangelho, plantando igreja. Quando eu vi a Minga pela primeira vez, foi sem querer. Eu não estava nem procurando esposa, né? E eu tenho certeza que no meio daquela multidão de jovens que estava assistindo o irmão André, ela estava olhando para mim com aquele par de olhos azuis. Ela estava olhando, olhou para mim. E eu fiquei encantado, né? Eu disse, pronto. Aí, de repente, eu descobri que não tinha o dom do celibato. Na hora ali, eu vi que não tinha o dom do celibato. E eu fui atrás, né? Fui querer saber quem era a moça, qual é a sua linhagem, né? Queria saber quem era a moça, nem sabia quem era. E aí uns amigos disseram, não, rapaz, você não sabe quem é não, é uma das filhas do reitor do seminário, uma das filhas do reverendo Francisco Leonardo. Disse, rapaz, a linhagem é maravilhosa. A coisa está se encaixando bem. Aí liguei para a casa do reverendo Francisco Leonardo, né, descobri o nome dela e disse, eu quero falar com ela. Aí ela atendeu muito pronto, muito gentil no telefone, disse, olha, eu sou aquele rapaz que você olhou lá no encontro de jovens. Ela disse, eu não olhei para ninguém não. Não olhei para ninguém não, né? Disse, mas como assim não olhei? Não olhei para ninguém não. Disse, bom, então, eu só queria saber se a gente pode ser amigo. Ela disse, se o meu namorado não se importar, né? E aí, de repente, a providência parecia estar dizendo não. Né? Gostei, estava muito impressionado com o visual e tudo mais, com a linhagem, né? Mas ela não queria. E nós nos encontramos algumas vezes, não sei nem porque eu estou contando isso no sermão, mas tudo bem. Nós nos encontramos algumas vezes em cultos, né? Ela cantava, eu pregava, e depois ela confessou que quando ela me viu, que ela não tinha me visto ainda, né? Quer dizer, eu achava que ela tinha, mas ela disse que não, nega até hoje, disse que nunca viu. Mas quando ela me viu, ela não queria. Cara, me achou feio, chato, antipático e tudo mais. Eu concordo com tudo, menos o feio, naquela época. Depois de um ano, então, aí, se eu não conseguia tirar da cabeça, orava, né? Não contra o namoro dela, mas orava por ela. E depois de um ano, numa reunião do Palavra da Vida, ela era uma das equipantes e eu era chefe de equipe, né? E aí, naquela noite, no jantar, ela estava olhando para mim. Ela estava. E quando terminou, a gente sentou, terminou o culto, a gente sentou lá no salão de reunião do Palavra da Vida, e ela chegou para mim e disse, eu só queria lhe dizer uma coisa, é que eu acabei o namoro. E foi aí que tudo começou, já vai fazer 40 anos. A providência de Deus guiando. Né? Às vezes eu disse, eu estou enganado, não pode ser ela, mas o desejo, a vontade, o sentimento no coração durante um ano, até que finalmente as coisas aconteceram. Eu contei isso em particular, queridos, certamente na hora que for colocar no vídeo eu vou mandar cortar essa parte, mas é para mostrar que a maior parte das decisões na vida da gente vai ser com base na providência. Se Deus quiser dar um sonho, uma revelação, Ele pode fazer, mas não é isso assim que a Bíblia nos ensina. Mas a esperar em Deus, confiar nele, que Ele está guiando todas as coisas e tomar as decisões corretas. Amém? Vamos ficar de pé e vamos terminar com uma palavra de oração. Senhor, nós temos tantas questões com respeito à nossa vida, decisões a tomar, caminhos e encruzilhadas que aparecem na nossa vida.
Ajuda-nos a confiar em Ti, a lembrar os princípios da Tua palavra, a lembrar que Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E lembrar, Senhor Deus, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu quero pedir pelos jovens que querem casar, quero pedir, Senhor, pelas moças, rapazes que pensam, planejam casar, que o Senhor guie a vida deles nos princípios bíblicos e que o Senhor, no tempo certo, da maneira certa, no timing correto, o Senhor mostre, Senhor, aquele ou aquela que o Senhor já designou. E se não for Tua vontade, aquieta o coração, dá paz, preenche de gozo, de alegria, satisfação em viver uma vida para Ti, Senhor. Tu és o nosso Deus e em Ti confiamos. Guia-nos em tudo, é o que nós pedimos, em nome de Jesus, o Filho de Abraão, que já morreu na cruz pelos nossos pecados.